Eu estou já há alguns domingos pregando uma série sobre distinguindo o profeta falso do verdadeiro. Já temos 3 mensagens que estão lá no nosso canal YouTube do pastor Cláudio Barroso. Então, se você ainda não assinou o canal PR Cláudio C. Barroso com Z no YouTube, procure lá a playlist Distinguindo o Profeta Falso do Verdadeiro. E as 3 mensagens já estão lá. E hoje é a 4ª mensagem desta série. Na verdade, a 3ª da série. Eu estou considerando aquela primeira que eu preguei sobre Jeremias como tendo sido a primeira dessa série. Mas nestas 7 características que estamos abordando, ou 7 elementos, melhor dizendo, que estamos abordando para distinguir a profecia e o profeta falsos dos verdadeiros. São testes bíblicos para descobrir se é falso ou se é verdadeiro, né? Porque na Bíblia vários sinais ou obras apontavam para um profeta verdadeiro ou para um profeta falso, e muitos desses sinais podem ser aplicados também hoje. Nós começamos há 2 domingos atrás apresentando os 7 elementos que devemos observar para saber se a pessoa que diz falar em nome de Deus de fato o está falando, e o que não fazer para que não sejamos ou não estejamos nos tornando falsos profetas ou consultando, ouvindo, dando atenção a um falso profeta. Hoje nós vamos continuar com as demais peneiras, que são esses elementos pelos quais devemos passar a profecia e o profeta. Hoje nós vamos falar sobre a 5ª, ou o 5º elemento. Também vamos falar sobre o 6º elemento e o 7º elemento, encerrando esses 7, mas esta série somente será concluída no próximo domingo, pela manhã. Então, o 5º elemento, que é a 5ª questão que devemos usar para aferir se quem está falando é um verdadeiro profeta e o que está falando é uma profecia verdadeira ou se são falsos. Os falsos mestres, ou os falsos profetas, ou os falsos pregadores, eles atraem para si próprios, ou para o sistema ou organização que construíram a atenção das pessoas, ou atraem as pessoas para si mesmos, para a organização ou a instituição que eles construíram. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 3. RA. Se aparecer, então não é RA não, vê se é NVI. Se aparecer, isso, NVI. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Olha que interessante. Deus está usando aqui Moisés para alertar o povo, e isto serve para nós hoje. Dizendo, olha, se aparecer um profeta ou alguém que tem sonho, uma visão, não, porque
Deus me revelou em sonho, né? E anunciar alguma coisa miraculosa, ou mesmo um sinal, e isso acontecer, preste atenção, ele está dizendo que pode ser que aconteça, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele diz, ainda que isso aconteça, é isso que ele está falando. Se esse que recebeu essa revelação, esse sonho, esse que operou esse sinal, esse prodígio, esse milagre, levar vocês a se afastarem do que Deus já estabeleceu como verdade, rejeitem isso como profecia vinda de Deus, como revelação vinda de Deus, como pregação vinda de Deus, e esse camarada é um falso profeta. Irmãos, observem que Deus manda Moisés dizer assim, olha, haverá aqueles que vão fazer coisas extraordinárias, sinais que vocês vão ficar impressionados, que vocês vão dizer assim, está vendo? Confirmou que é um verdadeiro profeta, fala da parte de Deus, porque aconteceu. Ainda que seja um milagre. Mas se este, por quem foi operado isso, ele leva vocês a afastarem daquilo que já foi estabelecido e dito por Deus, não foi de Deus esse negócio. Vamos para a Bíblia. Continuemos, melhor dizendo, na Bíblia. Balaão era um profeta de Deus, sim ou não? Não era. Balaão era um agoureiro, um feiticeiro. Mas a Bíblia diz que era profeta, porque a palavra profeta na Bíblia não está ali no Antigo Testamento separando quem fala da parte de Deus e quem não fala da parte de Deus, quem está lá sendo usado pelo diabo ou pela sua própria carne. Ali, a palavra profeta, ela está relacionada a alguém que diz falar da parte de uma entidade espiritual, seja ela Deus ou não. Quando você vai para o Novo Testamento, lá no nascimento de Jesus, diz que 3 reis magos foram ver Jesus. Não foi isso que está lá escrito na Bíblia, sim ou não? Não? Diz até o nome deles, não fala? Gaspar, não? O que que diz lá? Uns magos do Oriente foram levar presentes a Jesus. O que que é mago? Para nós hoje, mago é Harry Potter, não é não? Quem mais? Quem é mago aí, na televisão aí? Sei lá, como é que é o nome daquele dos Vingadores? Hã? Doutor Mistério, são magos, né? É mistério? Doutor Estranho, tinha que ter um nome estranho, né? É Doutor Estranho. São magos, caras que fazem magia, né? Tem a varinha do condão, é o Merlin. Não, a palavra magos ali, traduzida por magos, isso é uma tradução antiga, né? Uma versão antiga. Magos ali são pessoas que eram estudiosas, cientistas, pessoas que perscrutavam a natureza em busca de conhecimento. A palavra astrologia, que para nós hoje tem a ver com alguma coisa relacionada ao espiritual, não é? Que a astrologia fala aí da conjunção de Áries com Saturno, porque na ascendência da descendência, da prepotência de não sei quem lá, tem um negócio desse aí. Isso é misticismo. Mas a astrologia, lá no passado, vinha de estudo dos astros. Astros são os astros do céu. Logia, conhecimento. Então, depois essa palavra passou a ser usada não como astrologia para esses magos, mas astrônomos.
para separar esse conceito de espiritualidade, de religiosidade, daquilo que é ciência. Balaão não era um profeta de Deus. Balaão foi comissionado por Balaque, rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele vai lá e ele faz lá os altares dele para invocar lá as entidades deles contra o povo de Israel, o que Deus fazia? Colocava na boca de Balaão a maldição, palavras de bênção sobre o povo hebreu, confirmando o que Deus já tinha falado, estava registrado lá desde o princípio. Ou seja, não houve contradição com o que Deus disse. Aí no final, o que a gente vai ver? Balaão não consegue proferir maldição, e ele diz: olha, não tem jeito, o Deus deles não me deixa, porque o Deus deles é muito mais poderoso do que esses que eu ia invocar. E aí ele vai, e movido, inspirado, se é que podemos dizer assim, não é? Na realidade é incitado por Satanás, ele diz para Balaque: espera aí, mas tem um jeito, descobri um jeito de você conseguir fazer com que esse povo seja amaldiçoado. O que é? Já que o Deus deles é poderoso e não deixa eu amaldiçoá-los, faça eles amaldiçoarem a si mesmos. De que maneira? Não tem aí uma festa chegando dos teus deuses? Baal Peor? Então, pega as mulheres, as prostitutas cultuais, e vão lá e seduzam os homens dos hebreus para virem participar da festa de Baal Peor. Elas vão seduzi-los, elas vão corrompê-los, eles vão ter relações com elas, essas relações serão em homenagem a Baal Peor, como é sempre, e eles dessa forma vão ofender o Deus deles. E foi isso que aconteceu, sim ou não? Foi. Aquele profeta, ao falar isso, ele estava falando da parte de Deus, sim ou não? Isto foi da parte de Satanás, para corromper o povo de Deus, por um estratagema que o conduzisse a desonrar a Deus. Por isso, amados, está dizendo Deuteronômio 13, de 1 a 3, se esse suposto profeta, ainda que o que ele fala venha a se cumprir, ele tiver uma postura que leva vocês a se afastarem de Deus, ou do que Deus já disse, põe esse cara para fora. Não aceitem o que ele falou. Fiquem com o que Deus disse. Se o pastor, missionário, bispo, apóstolo, profeta, atrai a atenção para si, se ele gosta de estar em evidência, se ele capitaliza a atenção das pessoas, se ele é do tipo que gosta muito de ficar fazendo selfies para se mostrar em roupas de marca, faz da sua vida um Big Brother aí nas mídias sociais, fala mais da sua igreja do que a Bíblia Sagrada, mostra como ele é usado com revelação, com milagre, com cura, ou isso, sai fora. Ainda que se cumpra o que ele está falando, sai fora. Ainda que use o nome de Jesus, sai fora. Porque você vai estar sendo induzido a ir lá por causa da revelação, pensando em você, mas culto é Deus quem deve ser exaltado. E tem muita gente ainda atrás desses profetas, desses pastores, missionários, bispos, que tem revelação, que tem visão. Não, mas eu fui lá, ele não conhecia, não sabia nada, falou tudo da minha vida. E eu pergunto, e você glorificou a Deus em quê? Que palavra que ele pregou para exortar, para edificar, para instruir a igreja?
ou o culto todo foi em função daquele momento da revelação do milagre da cura. Quem é que recebeu todas as atenções? Foi o profeta ou foi o Senhor Deus Todo-Poderoso? Foi o profeta ou Jesus Cristo que estava sendo exaltado ali? Ainda que ele usasse o nome, porque eu posso estar aqui pregando e ser o pastor da igreja e manipulando para todas as atenções se voltarem para mim, e eu ter o poder sobre a mente de vocês para manipular, como tem muita gente fazendo por aí. Se o pastor, bispo, apóstolo, missionário, profeta transmite a mensagem de valores pós-modernos que colocam os princípios bíblicos conservadores sobre casamento, aborto, homossexualismo em um enfoque liberal, rejeita. Há coisa de uns anos atrás eu vi um líder de uma denominação por muitos considerada como seita, porque é uma distinção muito grande entre religião e seita. E quando ele disse isso, ficou patente, não é religião, é seita. Quando ele veio a público, usando do seu púlpito, para dizer: a igreja fulana de tal não é uma religião, nós não somos uma religião. Nós somos uma igreja. Nós somos um ambiente de culto. Nós não somos uma religião. Nós não somos uma denominação religiosa. Está no YouTube para quem quiser ver. Se não tiraram. Mas se tiraram, com certeza alguém em algum lugar guardou isso aí. Eu mesmo tive vontade de guardar. E qual é a ênfase daquela igreja aceita? Sei lá. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Ganhar dinheiro. Você vai deixar de ser empregado para ser patrão. Você vai isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa nem de Jesus. Nem de Jesus. Ouça o que eu estou dizendo. Não precisa nem de Jesus para você deixar de ser empregado e se tornar empreendedor e bem-sucedido. Não precisa. Está cheio de ateus que foram empregados, um dia passaram a pensar da seguinte forma: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Vinha alguma coisa ruim acontecer, dizer: me machucou, me feriu, mas eu posso. Vamos para frente. E o cara foi para frente. E não tem Deus envolvido, não tem Jesus, não tem palavra de Deus, não tem nada. E ele prosperou. Está cheio de gente aí assim lá fora, irmão, sem nenhum compromisso com Deus, sem Jesus, sem nada. Muitos deles ateus. Mas como pode, pastor? Mente sã, incorpore sano. A vida não glorifica a Deus em nada, mas tem riqueza material, tem prosperidade material. Como assim? Em lugar nenhum na Bíblia, no Novo Testamento ou no Antigo, você encontra Deus mostrando claramente que o propósito dele é fazer com aqueles que são seus filhos, remidos e lavados no sangue de Jesus, sejam pessoas ricas, milionárias e bem-sucedidas financeiramente. Quando Jesus conta a respeito do momento, quando o evangelista conta a respeito do momento de Jesus, lá no templo, quando entra a viúva pobre, e que entrega 2 moedinhas, ele diz que ela deu o quê? Tudo, e não disse que ela saiu dali para ficar milionária, rica, não disse. Quando ele disse que o empresário, o rico, o milionário, chegou lá e deu grande soma de dinheiro, não disse, e ele saiu dali para se tornar ainda muito mais rico, não disse.
Jesus ali está falando do que está no coração. Se aquela é uma vida, aquilo que eu falei ainda há pouco aqui no momento da consagração, se aquela vida é uma vida consagrada a Deus, porque reconhece quem Deus é e o adora e sabe como deve adorá-lo, ou se faz isso por vaidade ou religiosidade, por acreditar que Deus vai tornar ele mais milionário ainda do que é. E quando a gente vai para a Bíblia ainda, ou quando a gente continua, porque estamos na Bíblia, vamos lá para o livro de Jó, nós vemos que Jó era o cara mais rico que tinha na terra, mas Jó era medroso, ele tinha medo de perder tudo que ele tinha, e por causa disso, religiosamente, ele acordava de madrugada depois que os filhos dele davam uma festa de arromba para ele sacrificar para Deus. Senhor, tem compaixão, não aconteça nada com os meus filhos, não, perdoa eles pelos pecados, porque Jó tinha medo de perder os filhos, porque perder os filhos significaria perder tudo o que tivesse. E é nisso que Satanás entra na vida dele e faz a bagunça. Se esse missionário, pastor, apóstolo, profeta transmite mensagem de valores pós-modernos que colocam os princípios bíblicos conservadores sobre casamento, aborto, homossexualismo, santidade em um enfoque liberal, rejeite. Não, esse negócio que esse pastor aí que prega que andar com calça toda rasgada, que isso daí, isso aí, rapaz, isso aí espiritualiza todo. Esse pastor aí, tudo para ele é demônio. Nada demais. Qual o problema de eu vir aqui para o culto e estar com uma jaqueta jeans com a língua para fora, lá dos Rolling Stones? Nada demais. Qual o problema se isso daqui, lá na Índia, isso aí representa a deusa Kali, mas para a gente aqui isso não é essa a intenção, que o que interessa é a intenção que está no coração. Quer dizer que eu posso andar então de cuequinha, né, fio dental por aí, porque o que interessa é a intenção. Eu não estou com a intenção de escandalizar, não estou com a intenção de trazer mensagem subliminar, não estou com a intenção de que ninguém fique, olha, mas o pastor andando de cuequinha. Se esses que pregam estão ensinando alguma coisa que destoa do que diz a palavra de Deus, seja santo. O que é ser santo? Separado e exclusivo para Deus. Então, que conversa é essa? Se prega moda e não prega santidade, que conversa é essa? Moda sem santidade, o que é? Escárnio, zombaria. Se o pastor, missionário, bispo, apóstolo, profeta, prega que dízimo, batismo, santa ceia, Páscoa, são elementos da religião do Antigo Testamento, da velha promessa, e que não são práticas para serem obedecidas hoje, rejeite, porque estão lá no Novo Testamento sendo aplicadas à igreja de Cristo. Se ele disser que isso era só para o tempo dos apóstolos, rejeite, porque não existe em nenhum lugar no Novo Testamento, nenhum dos apóstolos dizendo, isto é somente para esse tempo. Ou dando a entender que aquilo era um contexto particular, exclusivo daquela realidade, não da cristandade. Se esse pseudo-profeta, pastor, missionário, bispo, apóstolo, ele pega um texto e traz uma mensagem desse texto para desconstruir princípios e valores bíblicos que são mantidos por centenas de anos, desde a igreja cristã, rejeite. Vá consultar a palavra de Deus e verifique se aquilo que ele está dizendo confronta com o restante do que a Bíblia diz. Se o pastor, bispo, apóstolo, missionário, profeta ensina que a igreja não deve sustentar o ministério de pastores e de missionários enviados para o campo, porque isso é ser mercenarismo, rejeite.
Porque está lá na Bíblia. O apóstolo Paulo foi sustentado, o apóstolo Pedro foi sustentado, e diz a palavra do Senhor: digno é o obreiro do seu, seja o empregado de carteira assinada, seja o ministro de confissão religiosa, seja o trabalhador autônomo, digno é aquele que coloca a sua vida a serviço do outro, de receber o seu devido salário. Pastor, mas por que esses líderes dessas igrejas pregam isso? Vai olhar para eles lá. Tem líder de igreja aí, irmão, que é dono de fábrica de cigarro. Dono de fábrica de cigarro, pastor. Sei lá, se já está aí como apóstolo, o que quer que seja. Precisa ser sustentado pela igreja? Não, aí prega contra. Por quê? Porque não tem exemplo bíblico para dar, mas tem um monte de gente seguindo. E por que tem um monte de gente seguindo? Desculpa aqui, eu vou dizer uma coisa. Eu venho de uma realidade de pobreza. Pobreza. A minha mãe, quando fazia compra, a minha mãe escondia certas coisas para a gente não encontrar, porque se a gente encontrar, a gente comia tudo uma vez só. Você tem ideia de quanto era? A quantidade que era, que a gente conseguia comer de uma vez só. Uma vez eu encontrei o vidro de não sei se ainda existe, um determinado mel sintético, mel, não é mel, né? Tal de caro. Existe esse negócio ainda? Existe? Então isso é gostoso, né? Aquilo é igual mel, mas não é mel. Que é um mel fabricado pelo homem, né? E naquele tempo, o pão que a gente comprava era bisnaga. Hoje a gente vai na padaria, eu pelo menos não vejo bisnaga, só em época de Páscoa, né? É Páscoa, né? É rabanada, né? É Páscoa? Natal, né? É rabanada. Irmão, é para ver se você se manca, porque eu gosto muito de, né? Se manca aí, faz uma rabanada, você que sabe, traz bem molhadinha, gostosa, cheia de todo açucarado com a canela. Estou recebendo revelamento aqui. Pois olha aqui. Aí, quando a mamãe fazia as compras, Dona Diomar, eu não sei se eu já fiz essas confissões à senhora, só deve estar participando aí, rir das ostras. A mamãe escondia. E a gente sabia que a mamãe tinha voltado do mercado, mas a mamãe procurava fazer isso na hora que a gente tinha ido para a escola. Dona Diomar era esperta, mas a gente era mais. E eu fuçava tudo, eu e a Cláudia. E um dia eu descobri sozinho, não sei porquê, acho que eu não tinha ido para a escola naquele dia, não lembro. E a mamãe ia para Copacabana entregar costura, ou pegar costura para voltar, e trabalhava até de madrugada. Minha mãe trabalhou muito como costureira. Eu sei que eu encontrei o vidro de caro. Irmão, Marco, eu comi a metade do caro sozinho, com uma bisnaga que eu comprei com dinheiro de bola de gude que eu vendi. Eu vendi as bolas de gude para comprar uma bisnaga de pão e buzuntei com caro. Eu comi pão com caro. Você pode imaginar, a bisnaga era desse tamanho assim, não era? Irmão, eu era um negocinho desse tamaninho, mas eu comi aquela bisnaga inteira. Quando eu fui para a escola, eu passei mal e desmaiei, porque eu tive uma hiperglicemia, é assim que fala? Hiperglicemia. Eu tive uma hiperglicemia, desmaiei, a cabeça rodava. Fui para casa, 1974, nunca vou esquecer. Copa do Mundo, dia seguinte, Brasil e Alemanha iam jogar, eu em casa sem poder ir à escola. Papai chega de viagem, papai era caminhoneiro, rodava o Brasil todo. Papai chega em casa trazendo um saco de bala soft. Quem se lembra da bala soft? Minha preferida. Quando o papai chega aqui, o papai trouxe, que eu olhei aquilo e embrulhou o estômago. Não queria saber de nada doce. Eu sei o que é pobreza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pobre é muito bobo.
Por quê? Quem compra a revista Caras não é rico e milionário. Não sei nem se essa revista ainda existe. Para ficar fuçando e olhando. Fulano na ilha de Caras. Aí mostra lá com aquelas roupas maravilhosas, sendo servido de lagosta, de ostras, de não sei o que, de não sei o que lá. Foto do artista não sei quem lá em Fernando de Noronha, mergulhando com os golfinhos. E aí o pobre olhando para aquilo. Pobre é que consome essas coisas. Tinha um programa na televisão que o Miguel Falabella fazia o papel de um cara rico e ele zoava com o pobre. Lembra disso? Não lembro o nome daquele programa. Sai de baixo. Era para sair de baixo mesmo, meu irmão. Que ele zoava mesmo. Eu vou dizer para você, não ouvi ele falar uma besteira quando se relacionava a isso. Sabe por quê? Porque é verdade. Quem consome esse lixo somos nós, os mais pobres. Por quê? Porque é vendido uma imagem de sucesso e todo mundo quer fazer parte do que é sucesso. Se ele não está lá, ele é torcedor, ele é fã e ele é o fã número 1 daquele que está lá em cima do sucesso. Ele está aqui, ora até pelo sucesso daquele, enquanto isso ele continua pobre e manipulado. Porque o rico não perde tempo com essas coisas não, irmão. Não perde tempo com essas coisas não. Nós vivemos num tempo do culto à personalidade social. Artista, jogador de futebol, apareceu na grande mídia, em pouco tempo já tem fã-clube. E há alguns anos, um jovem da nossa igreja foi a um grande evento evangélico, evento musical, de um determinado grupo musical evangélico, e aquele grupo ia se apresentar aqui no Rio de Janeiro, lá na Praça da Apoteose, o Sambódromo. E alguns daqui foram com ele. Um grupo musical evangélico famosíssimo, todo mundo comprava os CDs daquele grupo. Realmente músicas lindíssimas, inspirativas, inspiradoras, lindas mensagens da palavra de Deus. E havia uma multidão de jovens fãs daquele grupo musical evangélico, com bandeiras, cartazes com dizeres do tipo: fulaninha, amamos você, grupo tal fã-clube. E muitos jovens com bandanas, aquelas faixas na cabeça onde estava escrito o nome daquele grupo musical ou o nome da cantora principal daquele grupo musical. Muitos gritavam histericamente o nome da cantora principal daquele grupo musical evangélico, dizendo: fulana, nós chamamos! Você já viu assim tipo de negócio? Outros assobiavam, muitos gritavam em coro: fulana, eu amo você. Aquele jovem relatou que assim que o grupo musical evangélico entrou no palco para se apresentar, houve um verdadeiro frenesi por parte da turba que gritava histericamente, assoviava, era um negócio. Então a cantora, líder daquele grupo, pegou o microfone e a primeira fala dela foi para pedir silêncio. Quando todos silenciaram, ela pediu aos que estavam com cartazes e bandeiras que abaixassem os cartazes e os rasgassem. Ela pediu que aqueles que estavam com bandanas nas cabeças, que as retirassem de suas cabeças, porque ela e aquele grupo não podiam receber aquela adoração, porque estavam ali não para dar um show gospel, não estavam ali para ganhar dinheiro, não estavam ali para benefício próprio, exposição da sua personalidade, da sua imagem, para ganhar mais adeptos, para receber o louvor dos fãs.
mas estavam ali para transmitir a mensagem do amor de Deus, da salvação por Jesus Cristo. A atenção, a honra, a glória, o louvor, ali eram para ser totalmente voltados para Deus e não para eles, que se continuasse aquilo, eles iam embora. Eu confesso que eu nunca ouvi um testemunho de alguém que tenha ido a um show desse para dizer que o cantor ou o grupo tivesse feito igual esse aqui fez. E aquele grupo não perdeu o carinho, o respeito e a dimensão da projeção do seu trabalho. Pelo contrário, só cresceu mais e mais. E esta, amados, é a diferença de quem tem o espírito do verdadeiro profeta. Ele não é artista em busca de atenção, de promoção, de fama, de amealhamento de poder, de manipulação de massas. É o servo do Deus vivo em ação para promover a glória dele, o Senhor Deus, a transmissão do evangelho da salvação, a edificação da igreja de Cristo. Então, se este pseudo pastor, missionário, evangelista, bispo, apóstolo, profeta, tem o título que for, se atrai atenção para si, se o que fala diz todo o que Deus já disse, esquece, rejeita, não aceita. Sexto, a profecia do profeta confirma o ensino principal da Bíblia? Há algo muito importante, queridos, que é saber o que é profecia. E eu hoje vou só até o sexto, não vou até o sétimo não. Vou deixar o sétimo para mim que vem. Há algo muito importante a saber sobre o que é profecia. Há duas abordagens que devemos fazer ao significado da palavra profecia, sendo uma relacionada ao dom e outra relacionada à igreja. A palavra profecia relacionada ao dom, no sentido lato, é a capacidade de ter conhecimento sobre acontecimentos passados, presentes ou futuros, por revelação divina. E no sentido bíblico, é a capacidade de ser usado para transmitir uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, que é transmitida oralmente na congregação para edificação e encorajamento do corpo de Cristo. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais, versículos 8 a 10, diz assim, R.A. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Veja que o apóstolo Paulo está falando aí de dom de profecia. É a ação do Espírito Santo que no culto usa alguém para falar com uma mensagem de contexto geral à igreja, mas também pode fazê-lo particularmente, porque ele faz como ele quer. E há também a profecia relacionada à igreja. Vamos ver esse contexto. A palavra profecia, ou a profecia relacionada à igreja, é a capacidade de extrair da Bíblia Sagrada a mensagem inspirada por Deus para promover o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, para levar o homem à perfeição e à habilitação para toda boa obra que glorifica a Deus, como é o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. A profecia aqui então é aquela apresentada na pregação da palavra de Deus. Profeta nesse contexto é quem foi preparado
e capacitado para pregar a palavra de Deus e pastorear a igreja de Cristo. Nesse contexto, é inadmissível que essa pessoa não tenha uma formação cultural e acadêmica coerente para exercer esta função. Como é que esse camarada pode ser um pregador da palavra de Deus sem conhecimento de teologia? Sem ter estudado. Como é que esse camarada pode ser um pregador da palavra de Deus, um pastor da igreja, ou não, se ele não tem capacitação no conhecimento da palavra de Deus? A margem para ele falar uma besteira é absurdamente grande. E a gente vem de um tempo, de uma realidade, em que uma determinada denominação evangélica, antiga, muito antiga, ela não aceitava que o pastor, o pregador, o missionário, ele fosse estudar teologia. Porque a máxima é: quem inspira e capacita o profeta na pregação é o Espírito Santo. Esse negócio de faculdade, de seminário, isso daí é coisa para o homem. A letra mata. Estava cheio de homens bem intencionados, subindo ao altar, pegando a palavra para pregar, porque tinha bom testemunho da congregação, como uma pessoa digna, honrada, cumpridora de seus compromissos, e andando em conformidade com a doutrina daquela igreja, e que abria a Bíblia aqui e falava um monte de abobrinha, e instruía as pessoas, a igreja, e um monte de coisa errada. Hoje, para aquela denominação, não se sobe o púlpito, não se é pastor, se não for para um seminário e não estudar teologia. Graças a Deus. Mas ainda há muitas que permanecem com aquela visão errada, equivocada. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que é o Espírito de Deus que capacita através da pregação para exercer, para promover o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça e levar o homem à perfeição e à habilitação para toda boa obra que glorifica a Deus. É aquela que é apresentada, ou a profecia é aquela que é apresentada na pregação da palavra de Deus. Quando se está pregando, está se proferindo a palavra de Deus, há uma profecia sendo apresentada, ou seja, a palavra de Deus está sendo apresentada. Profeta, nesse contexto, é quem foi preparado e capacitado para pregar a palavra de Deus e pastorear a igreja de Cristo. Veja o que diz ainda 1 Coríntios 12, versículo 28, ainda falando sobre os dons espirituais. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Por que é que ele coloca isto em ordem de precedência? Porque apóstolo é o missionário, é aquele que vai e planta a igreja. Plantou a igreja, o que a igreja precisa agora? De quem dê continuidade ao trabalho. Quem é que vai dar continuidade ao trabalho? Os profetas. Quem são os profetas? Os pastores da igreja. Aqueles que terão responsabilidade do púlpito para dar alimento espiritual à igreja. Aqueles que terão responsabilidade do púlpito para instruir a igreja no caminho da verdade eterna, a palavra de Deus. Em terceiro lugar, mestres. Por que em terceiro lugar? Porque o pastor, ele não necessariamente tem também o dom de mestre. O educador que vai formar o ambiente e o currículo para dar formação
educacional, religiosa, centrado na palavra de Deus. Por isso que os seminários teológicos batistas sempre formaram teólogos, bacharéis em teologia, bacharéis em música sacra e educadores cristãos. Sabe o que está acontecendo hoje com os seminários batistas? Deixando de existir. E sabe por que os seminários estão deixando de existir? Porque alguns, dentro da denominação, instruídos sem perceberem e sem questionarem, por um estratagema satânico, diabólico, para enfraquecer a igreja, quiseram de todo custo tornar o curso de teologia um curso reconhecido pelo MEC. E aí sabe o que aconteceu? Os alunos se alvoroçaram. Pô, mas porque se eu vou ter o diploma reconhecido pelo MEC, eu posso fazer concurso disso, eu posso fazer concurso aquilo. Mas peraí, o seminário não era para quem era vocacionado para o ministério da palavra? Pois é, deixou de ser. Deixou de ser. E sabe o que acontece? Na minha geração de juventude, era raríssimo a igreja que não tivesse pelo menos um vocacionado. Pelo menos um. Eu estou aqui há 22 anos. Dessa igreja, em 22 anos, não apareceu, não saiu dessa igreja ainda, no meu ministério, um vocacionado. Se é culpa minha? Não. A palavra está sendo pregada. O ensino está sendo feito. O que é que está acontecendo? Cadê a denominação? Deus vai levantar vocacionado para mandar para onde? Não, eu estou errado. Teve um, que eu inclusive consagrei pastor. Cadê os outros? Foi formado numa faculdade teológica denominacional? Não, não foi. E aí, deu no que deu. Secularizou. O que Deus faz? O que está acontecendo com a igreja hoje? Qual é a igreja que está realmente querendo ouvir a palavra de Deus? Qual é a igreja que, se o pastor passar da hora durante a pregação, se o culto está previsto para terminar 10h30, é 11 horas, o pastor ainda não terminou, a igreja fica querendo ouvir a palavra de Deus. Aprender mais, ser edificada. Quem são aqueles? Você sabe o que está acontecendo hoje? Eu vou dizer para você o que está acontecendo hoje. Como nós estamos vivendo uma crise de vocacionados nas igrejas, sabe o que os pastores estão fazendo? Porque dá status. Quando eu estive lá no Havaí, fazendo o meu curso de liderança internacional, liderança avançada, pelo Haggai, uma pergunta que é notória. Estou pastor, primeira pergunta, uma das primeiras, 5 minutos depois da conversa, já pergunta assim: quantos membros tem a sua igreja? Falei, bom, perguntou, vou ter que responder, né? Falei, amado, tem mais do que eu mereço e menos do que Deus gostaria. Não, mas tem quantos membros lá? Aí eu mencionei. Então você deve ter vários pastores. Falei, não, só tenho eu. Falei, você é o único pastor naquela igreja, desse tamanho. Você sabe o que eu constatei? Não é um problema, é uma realidade do Brasil, não, está no mundo inteiro.
O camarada está ali, ele tem 50 membros, ele deve ter 5 pastores. Quem foi que consagrou esses pastores? Ele. Aquelas pessoas foram para o seminário? Não. Quem são aquelas pessoas? Diáconos. Pessoas que eram dizimistas, ofertantes, davam um bom testemunho. Ele pegou, deu um cursinho, deu lá, caminhou com eles um pouquinho mais, tornou os seus discípulos, fez uma reunião no culto da igreja. Irmãos, hoje nós vamos consagrar aqui, dia tal nós vamos consagrar pastores. Aí joga óleo na cabeça, faz aquele culto, consagra, é uma emoção tremenda, coisa linda, e aí os outros na igreja estão ali só esperando a vez dele. Ah, porque eu também vou ser consagrado pastor. Ah, porque eu já sou obreiro. Ah, porque eu já sou diácono. Ah, meu dia está chegando e você pastor também. E é isso que está se tornando a igreja de Cristo. Paulo diz: a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas. Ele está falando aqui daqueles que são capacitados por Deus para ocupar com autoridade o lugar de responsabilidade de transmitir à igreja a mensagem da palavra do Senhor, a instrução da palavra do Senhor, a revelação dos princípios e valores de Deus para comporem o nosso caráter, para moldarem a nossa personalidade, para sermos verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo. Portanto, se uma profecia é inconsistente ou contraditória com as Escrituras, irmãos, não se deve crer nela. Veja o que diz Números 23:19. É um texto que muitos conhecemos. Números 23:19. Pode ler bem forte. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Mas nós vimos lá Moisés falando da parte de Deus: toma cuidado, não é porque se cumpriu que vem de Deus, não. Se cumpriu, vamos olhar a outra questão. Confronta, vai contra o que Deus já estabeleceu. Mateus 24:35, veja o que Jesus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. Quem estava falando era Jesus Cristo homem ou Jesus Cristo Deus? Jesus Cristo Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele é fiel para fazê-la cumprida. Os princípios e valores que ele estabeleceu são atemporais. Passe o tempo que passar, nada vai mudar. Há muitos missionários, pastores, bispos, apóstolos que se fizeram assim ou saíram de alguma denominação sob rebeldia ou feridos quando eram subordinados a algum pastor, e por isso construíram uma doutrina baseada na sua doença emocional ou rebeldia. São aqueles que pregam contra princípios e valores bíblicos, conservadores, dizendo que essas práticas e posicionamentos não são mais para hoje, ou que os textos bíblicos foram interpretados erroneamente porque eram restritos ao contexto daquele momento, como no caso do batismo, da ceia do Senhor, do dízimo, do dia do Senhor e outros. E eles vão contra o ensino que a igreja cristã evangélica, oriunda do protestantismo, vem preservando há séculos, como era no tempo dos pais da igreja primitiva, os apóstolos, como nós vemos em Atos 2:42, o povo permanecia na doutrina dos apóstolos.
Se alguém supostamente usado pelo Espírito Santo se manifesta no culto, apresentando uma mensagem que não coaduna com os princípios e valores estabelecidos na verdade revelada que é a Bíblia Sagrada, irmãos, esta suposta palavra profética deve ser rejeitada veementemente. Não veio do Espírito Santo. Eu falei aqui um dia desse, de um camarada que subiu o púlpito daqui, dessa igreja, para pregar uma coisa que não tinha nada absolutamente a ver com o que Deus tinha falado. Lembram disso? Não lembra? Vai ouvir as outras mensagens anteriores, está lá no canal YouTube, PR Cláudio C. Barroso. Aproveita, clica no sininho, para você receber as comunicações. 1 João capítulo 4, versículo 1, para terminar. Vamos ler bem forte o que diz. Eu acho que é na NVI, vê se não é. Está na NVI, então é na RA. Vamos juntos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E para concluir, Gálatas 1:8, podemos ler de pé? Para descansar a cadeira que está tão cansadinha. Isto. Agora, já que você ficou em pé, faz o cacoete aí de pregador. Isso. Bota os dois corações da perna aí funcionar. Lê bem forte comigo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito, rejeitado, não provém de Deus. Amém, irmãos? Espera aí, mas o apóstolo Paulo está falando que um anjo vindo do céu, diz para mim, Satanás veio de onde? Onde ele estava antes de ser Satanás? Ele não estava no céu? Ele não estava com Deus? Pensa sobre isso. Nós estamos vivendo uma realidade terrível. Crente não usa a Bíblia. Muitos crentes não usam Bíblia. Muitos crentes não leem Bíblia. Muitos crentes dão desculpas das mais variadas para não estarem num grupo pequeno de estudo da palavra de Deus. Muitos crentes têm um aplicativo na mão com um estudo semanal. O pastor pregou, a mensagem vai lá como estudo, para durante a semana ele confrontar tudo o que ele ouviu do púlpito com a palavra de Deus e como ovelha, ruminar tudo aquilo, para que ele tenha convicção, ele tenha certeza, ele possa pesquisar mais na palavra de Deus e confrontar aquilo com o que diz o Senhor, aprender do Senhor, formar um caráter de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo, mas não usa. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja de Cristo no Brasil, com a liberdade que tem, é preguiçosa. Logo, como pode haver entre nós vocacionados? Como Deus vocacionará alguém que não tem paixão pela obra do Evangelho? Como o Senhor vocacionará alguém em cujo coração não arde o anseio por ganhar vidas? Participa de grupo pequeno, quem sabe lidera grupo pequeno, mas o grupo pequeno não cresce, por quê? Porque a cadeira está sempre vazia. Tão terrível quanto ser um falso profeta, irmãos, é não ter profecia. Tão terrível quanto ter um falso profeta proferindo palavras que não procedem de Deus, é não ter a profecia de Deus sendo espalhada, apresentada, transmitida, compartilhada.
A gente tem aprendido a respeito de como podemos reconhecer um falso profeta e uma falsa profecia. Mas isso serve para quê? Para a gente se proteger e proteger a igreja. Mas nós temos também sido ensinados a buscarmos ser instrumentos de Deus para a transmissão da verdade eterna do Senhor. Ah, mas eu não fui para o seminário. Você lembra o que disse o apóstolo Paulo? Quem é que Deus primeiro coloca na igreja? Apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que são enviados. Quem são aqueles que são enviados? Ah, são os missionários vocacionados. Não. São aqueles para os quais Jesus ordenou na grande comissão. Agora, enquanto vocês vão, transmitam a mensagem do Evangelho da Salvação. Façam discípulos de todas as pessoas de todos os lugares, ensinando-as a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. E batizem-nas, ou seja, integrem elas na igreja. E eu vou estar com vocês todos os dias. Essa palavra é para você e para mim, meu irmão, minha irmã. Você pode não ter o dom de profeta, mas todo cristão tem que ser um apóstolo de Cristo. Todo cristão tem que transmitir a mensagem do Evangelho. Todo cristão tem que fazer discípulos. Todo cristão tem que ter um testemunho para dar da verdade eterna da salvação. Todo cristão tem que ser um saqueador do inferno para arrancar de lá aqueles que estão nas trevas, levando a luz da salvação pelo Evangelho de Cristo Jesus. Tão importante quanto saber reconhecer uma falsa profecia é ser um apóstolo de Cristo, é ser um transmissor da verdade eterna do Evangelho. Mas sabe o que a gente vê? Um monte de crente que usa selfie, mostra como está bonita a maquiagem, como está lindo o vestido, como está bonito fazendo a musculação, como está legal o ambiente aqui na praia, e não fala de Jesus. Não usa a ferramenta que tem para a propagação do Evangelho da Salvação, para que aqueles que estão perdidos sejam arrancados de lá. Dedica um tempo impressionante em coisas vazias, vãs, mas não abrem a boca, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o WhatsApp, ou os stories, para falar de Jesus. Quando muito, compartilha alguma coisa que recebeu. E quanta coisa fútil é compartilhada. Quanta coisa fútil. E as almas estão indo para o inferno. E o Brasil se tornando cada vez mais corrompido e corrupto. E a segurança pública indo cada vez mais para o ralo. E cada vez mais chegando perto das nossas casas. O que antes a gente ouvia falar só das favelas. Lá no Rio de Janeiro. A gente vem para o culto e a gente dá um culto a Deus, ou a gente consome um culto. A gente diz, eu não li a Bíblia porque, eu não consegui. Mas para ganhar dinheiro a gente não tem dificuldade. A gente perde horas de sono, a gente acorda mais cedo. A gente não tem dificuldade. O que você tem para dizer para Deus?
A salvação que nós recebemos, irmão, custou o sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Você acha mesmo que Deus, Ele se agrada de qualquer culto que a gente dá? Que Ele se agrada de qualquer oferta dada de qualquer jeito? Que Ele se agrada de um louvor qualquer dado de qualquer maneira? A salvação que a gente diz que recebeu de graça, a gente valoriza de que maneira? A gente vive perseguindo ser rico, conquistar patrimônio, bens materiais, e a gente vive negociando com a verdade, dizendo que não tem tempo, e não tem mesmo, porque o tempo está sendo corroído por coisas que não acrescentam nem na vida, nem no ministério, nem para o reino de Deus. Quantos crentes em crise no relacionamento conjugal, porque alguém não está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo qualquer outra coisa, até se dizendo ser Deus, menos a palavra de Deus. Porque quando confrontado com a palavra de Deus, não tem sustentação. E os lares estão sendo destruídos. E os filhos se perdendo. E a igreja de Cristo sendo enfraquecida. Já não bastasse a denominação ser tão influenciada por espíritos de faccionismo, de vaidade, de projeção pessoal, e a igreja sofrendo de carência de vocações levantadas pelo Espírito Santo para capacitar a igreja do futuro.